Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, que estejam todos bem, com muita saúde, acompanhando aí as nossas aulas, né? Que se Deus quiser, já já estará de volta à nossa normalidade. Bom, galerinha, vamos aí dar início a mais uma aulinha de revisão do nosso conteúdo de geografia, tá? Hoje, a nossa aulinha de quarta-feira, nós vamos aí resolver os exercícios referentes à aula do dia 22/4, tá? Que a tia deu sobre o capítulo 3, falando sobre a regionalização da Europa, nas páginas 54 e 66, ok? Para isso, a tia aí abordou alguns exercícios mais importantes que falam das questões da regionalização do continente europeu, tá? Que estão nas páginas 56, 57, 63, 64 e 66. Esses são os exercícios mais importantes e específicos do contexto que fala sobre essa regionalização, ok? Bom, a tia também vai deixar para vocês os exercícios do livro de atividades do capítulo 3, tá? Das páginas 59, 60, 61 e 62, para que vocês possam fazer. Na sexta-feira, dia 22/5, a tia vai estar enviando para vocês o gabarito, tá? Tanto do livro de atividades dessa semana como da aula passada, para que vocês possam botar as correções do nosso livro de atividades em dia, ok, galerinha? Então vamos lá. Vamos aí falar então um pouquinho do nosso capítulo 3. Bom, meus amores, lá no capítulo 3, a gente começou a falar, né, sobre a regionalização do continente europeu. E o que é regionalizar? Regionalizar é a gente dividir seguindo critérios de características distintas de algumas regiões. Que características são essas? Pode ser características, né, fisiogeográficas de cada região, que fala, né, do relevo, da vegetação, do clima, das características morfológicas. E também temos aí algumas características socioeconômicas que também são importantes, características históricas que também são importantes. Então, o continente europeu, tá? Ele vai ser um continente com essa diversidade, tanto geográfica, tá? Quanto nas suas características culturais, até mesmo porque ele é fragmentado em 50 países, tá? Que tem uma etnia também variada, tá? E também constante movimentos separatistas que levam a algumas guerras, alguns períodos de instabilidade dentro desse local, ok? Então vamos lá, galerinha. Uma das coisas aí que a gente falou, né, no capítulo 3 foi as diferentes regionalizações que existem no continente europeu. Por exemplo, a ONU, ela criou uma regionalização em 4, né, partes aí do continente europeu para tentar fugir um pouco da regionalização que foi feita após a Segunda Guerra Mundial, dividindo, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então, para tentar dar um pouco, né, de ajuda de paz, de igualdade, né, nas características de alguns países de cunho socialista que existem no continente europeu, a ONU preferiu fazer essa distinção dessas características. Porém, durante muitos anos, né, principalmente aí após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter essa regionalização que a tia vai mostrar no mapa aí para vocês, ó, da Europa Ocidental, tá? Em verde, ó, de características capitalistas, tá? E a nossa Europa Oriental, tá? Em laranja aqui, amarelo, né? Que tenha basicamente as suas características socialistas, ok? Bom, vamos lá então para o exercício da página 56, que a tia aí separou para vocês. Bom, lá na página 56, a gente vai fazer uma leitura cartográfica. O que é uma leitura cartográfica? É uma interpretação de um mapa com algumas características, né? E vamos responder essas questões do texto baseado nessas características do mapa que a gente está vendo aí. Então, o que a gente pode observar? A sua divisão regional, ó. A gente vê aí a Europa dividida em quatro partes, né?
que foi a regionalização criada aí pela ONU. Em verde, a Europa Ocidental, em rosa, a Europa Setentrional, em vermelho, a Europa Meridional e em laranja, a Europa Centro-Oriental, ok? Então, baseado aí na leitura e interpretação desse mapa, a gente vai aí responder as primeiras atividades. Número 1. Qual é o título do mapa e quais os critérios para a divisão regional do continente europeu? Bom, o título do mapa é Europa Divisão Regional, tá? E foi feito aí essa regionalização utilizando os critérios naturais e aspectos econômicos, tá? Que foram criados aí pela ONU após o final da Segunda Guerra Mundial. Então tá aqui, ó, Europa Regional é o título do mapa, ok? Bom, questão número 2. Considerando a localização geográfica, elementos naturais e aspectos econômicos, é possível dividir o continente europeu em 4 grandes regiões. Quais são elas? Então, tá aqui, ó. São essas regiões aqui que estão aqui no cantinho, aqui na legenda do nosso mapa, que é a Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Meridional e Europa Centro-Oriental, ok? Bom, questão 3. Qual a regionalização contempla o maior número de países? É a Europa Centro-Oriental, tá? Que tá em laranja, ó. Essa parte aqui, ó, da Europa Centro-Oriental é a que contém o maior número de países, certo? Bom, última questão, é uma questão muito interessante, tá, galerinha? A França se situa entre a Espanha e a Itália e é banhada, assim como esses países, pelo mar Mediterrâneo. Mas ela não faz parte da Europa Meridional. Por que isso acontece? Então, olha só, vamos voltar lá no mapa para a gente poder ver, tá? A Europa Meridional é essa aqui que está em laranja, que é formada principalmente, né, pelos países Portugal, Espanha e aqui a Itália, aqui pequenininho, tá vendo só? E um pedacinho da Grécia aqui também em laranja. A França, que está aqui, ó, ela está entre a Espanha e entre a Itália, apesar de também ser banhada pelo mar Mediterrâneo e também pelo Oceano Atlântico, ela não faz parte, tá, da Europa Meridional, ela faz parte da Europa Ocidental. E qual é o critério? O que faz a França, né, ficar então nessa distinção? É a sua característica histórica, tá? Ou seja, quando a gente fala aí das diferenças de regionalização baseado nos critérios, né, de relevo, clima, vegetação, população, economia, sociedade, os fatores históricos também são levados em consideração. Então, esse é o fator que faz a França não fazer parte aí da Europa Meridional, ok? Vamos aí para a página agora 63. Lá na página 63, a gente tem aqui, tá, uma atividade que é muito boa e que facilita aí um pouco dessas classificações aí da Europa Centro-Oriental, Centro-Ocidental, Setentrional e Meridional, com as suas características, né? Por exemplo, a Europa Centro-Oriental, qual é a característica? Formada por um conjunto de países que passam grande parte do século XX sob a vigência do sistema político-econômico socialista, que a tia acabou de falar um pouquinho aí para vocês. A Europa Ocidental, aí já é basicamente ao contrário, né? Região onde teve início na Revolução Industrial, no século XVIII, economicamente é a mais desenvolvida no continente, ou seja, tem características capitalistas, ok? A Europa Setentrional, os países que compõem essa porção do continente podem ser classificados em nórdicos e bálticos, que é uma das características aí dessa região. E a Europa Meridional é a região onde florescem importantes civilizações do passado, como os gregos, os romanos, o tipo climático, né? Típico aí do mar Mediterrâneo, porque são países aí banhados pelo mar Mediterrâneo. Então, essa questão aqui, galerinha, também tem que ter bastante atenção, porque ela traz aí algumas palavrinhas-chave específicas de cada região, ok? Bom, 2. Os países nórdicos, que são o que a gente viu ali na frente, tá? São Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia. Já os países bálticos são Estônia, Letônia, Lituânia. Todos esses países fazem parte da Europa Setentrional. Então, atenção também aí a essa questão. Questão, muitas das vezes, aí de concurso, ok, galerinha?
Letra B. O Reino Unido é formado pela Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. A Grã-Bretanha é a ilha de maior extensão do Reino Unido, inclui Inglaterra, Escócia e países de Gales. Letra D. A Iugoslávia sofreu muitas alterações em suas fronteiras internas em decorrência da crise socialista. Tá? E a Croácia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro e etc. Ok? Atenção aí, então, a essas questões aí da página 63, que são duas atividades aí muito importantes. Vamos aí, então, agora para a página 64. Lá na página 64, tá? O livro também traz pra gente aí uma outra análise aí também de um outro mapa da Europa. E essa regionalização apresentada aqui por esse mapa é uma regionalização baseada no IDH. Então, a gente pode ver, né, que as legendas aqui do mapa mostram que, em verde escuro, são países que têm um IDH muito alto. Em verde claro, alto. Em vermelho, médio. E em rosa, baixo. Então, vocês observem aí que o continente, né, europeu, ele não possui países com IDH nem médio e nem baixo, ok? A maioria aí tem um nível alto, né, de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, e também alto, de muito alto para alto. Então, vamos lá. Número 1. Em quais níveis de desenvolvimento se enquadram os países europeus? Em muito alto e alto, na sua maioria, ok? O que os países com IDH mais alto na Europa têm em comum em relação à sua regionalização? Bom, eles têm em comum que a maioria pertence à Europa centro-oriental, ok? Também a maioria deles aí são países socialistas, mas que aderiram à economia capitalista. Questão 3. Em sua opinião, o que pode ser feito para que os países europeus com IDH alto alcancem os demais países europeus? É fazer investimento em políticas de desenvolvimento por meio de investimentos em modernização, né? Na infraestrutura, nas indústrias, na capacitação de mão de obra especializada. E a última, em 2017, o IDH brasileiro foi de 0,759. Com qual região europeia o Brasil mais se identifica em termos de desenvolvimento? Bom, é até difícil falar, porque a Europa possui aí, né, níveis muito alto, né, de desenvolvimento. Então, o Brasil aí, ele vai se aproximar um pouco mais dos países da Europa Oriental. Bom, galerinha, para finalizar, tá? Tem aí as atividades do Eu Já Conquistei, que ele fala aí muito rápido, né? De toda uma abordagem do capítulo, aonde fala aí, ó, a Europa pode ser regionalizada em 4 regiões, que a gente já falou: Europa Ocidental, Europa Setentrional, Centro-Oriental e Meridional, tá? É possível usar diferentes critérios para regionalizar o espaço geográfico? Sim. Tem o critério da ONU, tem o critério do IDH, tem o critério político-econômico, tem o critério histórico, que a gente já viu. Quais características naturais contribuíram para o desenvolvimento econômico da Europa Ocidental? A característica natural mais importante são as suas reservas carboníferas, que produziram muito carvão, principalmente para a era da Revolução Industrial, o que fez essa região aí ter um grande destaque econômico, né, das características capitalistas em pleno século XVIII. Bom, porque a porção sul da Europa setentrional é o lugar onde se encontram as maiores concentrações populacionais e as atividades econômicas? Justamente por conta, né, de ter grandes concentrações populacionais devido ao rigor do frio polar. É uma região que tem muitas características, né, capitalistas, com indústrias. Última questão aqui, galerinha, questão 6. Com base nos estudos, diga aí um pouquinho sobre as características dos países europeus, ok? Bom, a tia espera aí que vocês tenham gostado. A questão número 6 é uma questão mais interpretativa, tá? Que vai falar um pouquinho dessas características. Façam aí as atividades, ok? Que a tia deixou do livro de atividades do capítulo 3. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.